Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial, para mais um Recapitulando, né? Recapitulando aqui quando a gente pega algumas falas minhas de lives passadas e traz uma atualização, né? E essa de hoje é do dia 13 de janeiro de 2019, ou seja, olha só, né? 3 anos atrás eu estava lá no Instagram respondendo a perguntas de vocês e a pergunta era sobre o campo magnético da Terra, inversão do campo magnético da Terra, coisa que a gente continua falando, né? Então vamos lá, dar uma olhadinha no que eu falei naquela época, vamos lá. Eu queria conversar com vocês sobre a mudança do polo magnético na Terra, né? Muita gente me mandando perguntas. Uma coisa importante para a gente entender, gente, o polo magnético da Terra muda o tempo todo. O tempo todo, diga assim, vamos lá. A Terra tem 5 bilhões de anos, sério? 5 bilhões de anos. A mais ou menos a cada 400 mil anos, se não me falha bem a memória, o polo da Terra inverte. Então o polo norte vira sul, o polo sul vira norte. Não é que a Terra vira de ponta cabeça, né? A Terra continua girando da mesma forma, translação, rotação, só o polo magnético que gira. Então 400 mil anos numa história de 5 bilhões de anos não é nada. Então a cada pouquíssimo tempo, numa idade da Terra, esse polo muda. Se não me falha a memória, a última vez que mudou fazem 700 mil anos. Tá? Então, realmente, está na hora. Está na hora. E quando a gente diz que está na hora, vai acontecer rápido e tal, vocês precisam entender que é o está na hora da idade da Terra. Então, quer dizer, se a cada 400 mil anos, mais ou menos, muda e fazem 700 mil anos que não muda, está muito na hora. Já passou da hora um pouco, né? Então, essa mudança vai acontecer a qualquer momento. Inclusive, o norte magnético da Terra está sempre mudando. Ele era muito próximo. Se não me engano, perto de 1930, o polo magnético da Terra, o norte magnético da Terra, estava quase dentro das terras canadenses, lá no norte. Eu queria ter um mapa aqui atrás para mostrar para vocês. Mas lá no norte do Canadá. E se você vê a progressão dessa mudança do polo, ele está indo em direção à Sibéria. Esse polo norte ele está mudando. É claro que o polo sul também, né? Não é só o polo norte que muda. Os dois polos eles mudam juntos. Então o polo norte está mais perto da Sibéria. Né? Isso é real, isso está acontecendo agora. Então é normal que isso aconteça, tá, gente? Não é? Muita gente me mandando pergunta, poxa, isso aí é por causa dos ETs ou não sei o quê. Gente, não tem ET, não tem nada, tá? Isso é normal da Terra, a gente precisa separar o que é... Por isso que eu vivo falando desmistifique e tudo mais, vamos estudar, né? A gente precisa separar o que é espiritualidade e tudo mais, tal, do que é um movimento natural do planeta. O planeta está mudando o polo magnético, como acontece de tempos em tempos. Né? Isso acontece com uma certa rapidez, né? Eu disse em 400 mil anos mais ou menos isso acontece, fazem 700 mil que não acontece. Só que uma coisa é interessante, pelos estudos do pessoal que fica estudando isso, quando muda os polos e tudo mais, claro que muda tudo no planeta, né? Quando você muda o polo magnético, quando há essa inversão de polo, vocês imaginam o que acontece nessa proteção magnética que a Terra tem, tudo mais, com os raios que vêm do Sol. Enquanto está essa mudança, me parece que durante 3 dias, mais ou menos, tá? No momento, fica nessa inércia de acontecer o polo, né? Então o polo mais ou menos some durante esses 3 dias aí dá a inversão. Então o que o pessoal fica fofocando, principalmente o pessoal espiritualista, é que durante esses 3 dias é capaz da gente não ter a proteção magnética que a gente tem do Sol, e se a gente não tiver, a gente torra, né? É isso que acontece mesmo. Então, na verdade verdadeira, a gente não sabe direito quando vai acontecer, o que vai acontecer, como vai acontecer, né? Eu acho que o homem precisa ser mais humilde em falar, não sei, né? O que a gente pode fazer é especular e procurar evidências científicas nas coisas, procurar base nas coisas, procurar estudos, né? Mas é importante a gente ter essa humildade de falar, não sei, né? Ninguém sabe quando vai acontecer, até porque ninguém está vivo há mais de 700 mil anos, não tem nada escrito há mais de 700 mil anos, então ninguém sabe como foi a última vez, né? Então realmente fica difícil prever. O que a gente faz é especular. Então especula-se que, como essa mudança está acontecendo com uma maior velocidade, então imagina 70, 80, 90 anos atrás, o polo saiu do norte do Canadá e já está perto da Sibéria, o polo magnético norte, então a gente imagina que isso já está num processo de inversão. Então que uma hora vai... Só que não faz de uma hora para outra. É de uma hora para outra em tempo terrestre. Então se isso demorar 2, 3 dias para fazer essa inversão, num planeta que tem 5 bilhões de anos, é super rápido, né? Mas a grande pergunta é, qual é a consequência para nós aqui durante esses 2 ou 3 dias? Ninguém sabe. O pessoal fala, pô, será que o campo magnético da Terra vai ser preservado?
Tomara, porque se não for preservado, como eu disse, a gente torra aqui. E se a gente não torrar, pelo menos os eletrônicos torram. Satélite torra, tudo que a gente tem eletrônico ligado na tomada ou não, vai torrar. E muita gente falando, poxa, o que vai acontecer com o Polo Norte da Terra? O Polo Norte da Terra, gente, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o norte, outra coisa é o norte magnético. Olha só, é diferente. O Polo Norte é onde tem aquela bandeirinha lá em cima na Terra, lá em cima, onde fincou lá, onde está o Papai Noel. Entendeu? Lá é o Polo Norte, mas não é o norte magnético. O norte magnético da Terra é um pouquinho para o lado, e é isso que a gente está discutindo aqui. No sul é igual. O Polo Sul da Terra é aquela bandeirinha bonitinha que tem lá no sul, tá? Mas não é o sul magnético. O sul magnético é um pouco mais para o lado, tá bom? E é essa mudança que está acontecendo, certo? Do magnético. Obviamente o físico continua no mesmo lugar, tá? Não vamos virar a Terra de ponta cabeça, até porque no espaço não tem ponta cabeça, certo? Se você vira a Terra assim e virar de ponta cabeça, você está igual. Então, gente, vocês viram aí que as coisas que eu falei naquela época, relacionadas às perguntas que vocês fizeram da inversão do campo magnético, não mudou. A teoria, as informações científicas que a gente tem continua a mesma, ou seja, a inversão do campo magnético da Terra ela é um evento cíclico, ou seja, acontece diversas vezes durante a história da Terra, é um evento natural, já aconteceu, vai acontecer, né? Os cientistas não sabem por que acontece, é um debate, né? Alguns falam que é o movimento do núcleo da Terra, né? Do manto, ou seja, dos ferros, dos metais. Outros dizem que são fatores mais externos, a movimentação das camadas externas dos continentes, enfim. Tem toda uma ciência aí para estudar isso, mas não há um consenso do porquê isso acontece. E também a periodicidade que isso acontece. Então, o último aconteceu há 780 mil anos atrás. Até anotei aqui, chamada de inversão de Brunhes-Matuyama. Né? Há 780 mil anos atrás foi a última vez que isso aconteceu. Eu também anotei aqui algumas coisas para falar para vocês. Por exemplo, o que os cientistas dizem, né, o que vai acontecer no futuro, né? Eles dizem que a inversão do campo acontece primeiro com o enfraquecimento do campo magnético da Terra, né? Primeiro ele enfraquece durante um tempo e depois ele chega a um ponto que ele está tão fraco que ele inverte e rapidamente esse campo se fortalece. Só para ter uma ideia, os dados aqui científicos que eu anotei aqui para vocês, nos últimos 150 anos, o campo magnético da Terra enfraqueceu de 10 a 15%. Isso pode parecer pouco em muito tempo, né, 10, 15% de 150 anos, mas se você pensar a idade da Terra com 5 bilhões de anos, 4,5, 5 bilhões de anos, 150 anos não é nada, é menos que um segundo na história terrestre, né? É essa perspectiva que a gente tem que ter. Então, há um movimento de enfraquecimento do campo magnético da Terra. Isso inevitavelmente vai acontecer, só que vocês já repararam que o rápido dentro da história terrestre não é em 5, 10, 15, 20 anos. Né? O rápido é 100, 150, 200, 500, 1000 anos, é muito rápido para a história da Terra. O que eu posso falar para vocês, adicionar alguma coisa nova do que eu falei naquela época, simplesmente, gente, para a gente não ter a preocupação com isso. Eventos naturais acontecem ciclicamente no planeta. Ah, vai acontecer terremoto? Vai, porque já aconteceu, vai continuar acontecendo. Ah, vulcão vai explodir? Vai, já aconteceu, vai continuar acontecendo. Tsunami? Já aconteceu, vai acontecer. Eras do gelo, é cíclico no planeta. Já aconteceu, vai acontecer, é natural do planeta, é natural da experienciação, é natural dentro da evolução de Gaia, dessa consciência planetária, todos esses movimentos físicos que a gente sempre observou na história terrestre e continua observando. Então, gente, o que não tem solução, solucionado está. O que você não tem controle, você não precisa se preocupar. Tá? Se isso vai acontecer daqui a um ano, que é muito improvável, porque as coisas acontecem dentro de uma certa lógica, né? Esse campo magnético ele está em constante movimentação e como eu falei para vocês até agora, nos últimos 150 anos ele está enfraquecendo. Então em algum momento isso vai acontecer, porque aconteceu a última vez há 780 mil anos atrás. Em outros períodos da Terra chegou a acontecer 5 vezes num período de 1 milhão de anos. Ou seja, a cada 200 mil anos houve uma inversão, né, do campo magnético da Terra.
Então não é para a gente se preocupar com isso, gente. É para a gente se preocupar com o nosso despertar, o caminho interno, olhar para dentro, tá bom? Então se tem terremoto, se tem tsunami, se tem meteoro, se tem inversão do campo magnético, não é para a gente se preocupar. A gente tem muita coisa para se focar dentro do caminho interno, dentro do despertar, desse caminho verdadeiro do despertar da consciência, tá bom, gente? Mas claro, é um assunto que a gente fica curioso, é um assunto que a gente pesquisa, mas a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas naturais do planeta quando são colocadas de forma a gente ter medo ou a gente frequenciar abaixo e tirando o foco do verdadeiro estudo, do verdadeiro caminho, que é o caminho interno, tá bom? Então a gente fica por aqui nesse recapitulando, espero que vocês tenham gostado, tocando nesse assunto de novo, da inversão do polo magnético, e a gente volta na próxima semana, tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau. O curso Despertando com Fábio Santos, ele serve como um canal de entrada, algo talvez antes do Despertar Galáctico 1. E ele também serve como um nivelamento de questões importantes, como o que é frequência, o que é dimensão, o que é densidade, que muitas vezes a gente repete ou fala sem realmente entender com profundidade esses conceitos. Siga a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Telegram. Cada mídia que eu tenho, eu posto informações diferentes que na verdade são complementares para vocês receberem abordagens diferentes de acordo com aquela mídia social.